das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, no teu templo construído de histórias, de teu povo tão sofrido, mas de muita fé. Filhos e filhas, reunidos nesse momento para a oração ao Pai das Misericórdias, momento de graça em nossa vida. E vamos assim pedir a Deus que esta graça seja potencializada, que ela seja forte em nossa vida. Um percurso de água que chega ao encanamento da nossa casa tem uma força, mas existem dispositivos, principalmente nos chuveiros, a gente às vezes vê isso, que potencializam aquilo. É um motor que faz aquela água ser mais forte. E um banho com uma água assim mais ou menos não é tão bom, Mas quando ele tem aquela força assim, até revigora a alma. Então é mais ou menos isso. Uma comparação é sempre algo sem tanta força. Mas para entender, a graça de Deus vai potencializar a força dessa oração na sua vida. Então peça essa graça, não perca tempo. Peça ao Espírito Santo. Eu não sei como você está agora, ao ouvir, ao participar desse momento de oração, mas por um instante, peça ao Espírito Santo, se é possível, feche os olhos e peça a graça de Deus para que ela potencialize toda a palavra, toda a força de Deus em seu coração, por meio da oração ao Pai das Misericórdias. O tema de hoje, nós vamos refletir sobre o primado de São Pedro, ou seja, Pedro I Papa. E isso está na Palavra de Deus em Mateus 16. Neste capítulo tem um tema que a CNBB, a Bíblia Oficial da nossa Igreja Católica do Brasil, nos traz o título Profissão de Fé de Pedro. Começa lá no 16, versículo 13. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o Pai que está nos céus. O que acontece nesses versículos que lemos, meus filhos? Jesus já está quase concluindo o seu tempo com os discípulos. Está entrando no último ano. E ali ele faz a pergunta para sondar dos discípulos como eles veem o próprio Jesus. E quando ele pergunta, eles trazem aqui algumas coisas que os outros dizem, Que é João Batista, que ele é Elias, que é Jeremias ou um dos profetas. Ou seja, ninguém falou que Jesus era um charlatão. Ninguém falou que Jesus era um enganador. Ninguém falou que dizem os fariseus e os mestres da lei, que ele agia por meio de Beelzebu. Ou seja, quem repetiu essas palavras aqui ao dizer dos discípulos? Aqueles que seguiam Jesus. Ou seja, eu e você, uma pessoa que ouviu o Evangelho, uma pessoa que está buscando a Deus, ela sempre vai dizer coisas boas de Jesus. Só que, ao dizer essas coisas boas, ainda não entenderam quem é Deus. Quem é Jesus? Que na verdade é Deus feito homem. E Jesus não para aí nessa resposta, mas ele diz aos discípulos, ele faz a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E é muito bonito refletir essa palavra. Aqui na Canção Nova, ela é uma palavra fundante. Por quê? O Padre Jonas, diante desta palavra de Mateus 16, 15, ele teve a inspiração de dar tudo, de deixar tudo e anunciar Jesus. Ele nos narra
Nós temos isso no livro Canção Nova, Obra de Deus, temos isso no livro sobre a vida do padre Jonas, que ele nos diz o seguinte: quando ele ouviu aquela palavra, ele trocou o nome de Pedro. E tu, Jonas, quem diz que eu sou, Jonas? E para ti, Jonas, quem eu sou? E ali o padre deu a resposta dele, que ecoava no seu coração, e até o último dia do padre Jonas, ele tentava responder essa pergunta. Quem era Deus para ele? Quem era Jesus para ele? E nós sabemos pela vida do nosso fundador que Jesus era o tudo, que Jesus valia cada lágrima, cada esforço, cada doação. E o padre morreu testemunhando isso para nós. Eu quero dizer a vocês que ao dizer isso, o meu coração é muito tocado, porque por graça, não por merecimento, até falo quando eu prego sobre essa fase da minha vida, né? Que eu digo que se eu não for para o céu eu vou estar bem complicado lá, não vai dar para dizer que não tive ajuda, né? Porque eu tive a graça de conviver um pouco com o padre Jonas, eu tive a graça de olhar naqueles olhinhos verdes, eu tive a graça de levar tonho do padre Jonas, de ser chamado a atenção, mas eu tenho um momento que me marcou muito. No meu primeiro ano de sacerdote, eu tive a graça de concelebrar com o padre, de celebrar e ele concelebrar comigo. Ele estava com uma enfermidade que fazia a voz dele ficar fraca e chamavam um padre para celebrar e ele concelebrava. Olha que honra eu celebrar e o meu fundador concelebrar comigo. E era o primeiro domingo do meu sacerdócio que eu celebrava o dia do Sagrado Coração de Jesus, a solenidade. Eu fui celebrar com o padre Jonas e quando eu consagrava Jesus ali na missa e o padre do meu lado, que eu proferi as palavras da consagração, eu proferi bem baixinho para ouvir a voz do padre Jonas. E ali Deus tocava no meu coração que o meu sacerdócio nasceu do coração de Jesus, mas o meu sacerdócio Canção Nova nasceu primeiro naquele coração, do coração do padre Jonas, que me atingiu pelo carisma Canção Nova. Eu era padre do coração de Jesus, mas por meio do carisma Canção Nova também um pouco do coração do padre Jonas. E foi uma experiência maravilhosa. E eu digo para vocês que o padre Jonas respondeu essa palavra a vida inteira. Ele disse quem era Jesus para ele, com a vida, com o Evangelho. E Jesus continuando este momento aqui no Evangelho do capítulo 15, Jesus diz que quando Pedro pronunciou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus então declarou, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o Pai que está nos céus. Meus filhos, olha que coisa impressionante. São Pedro já tinha visto Jesus multiplicar os pães para dar a uma multidão, 5 pães e 2 peixes para alimentar milhares de pessoas. Pedro já tinha visto Jesus andar sobre as águas, inclusive pediu a Jesus que ele andasse também, e ele andou. Depois facrejou, mas andou. Pedro viu Jesus curando doentes só de tocar nele. E mesmo assim a fé dele ainda era fraca. E quando Jesus faz essa pergunta e Pedro realmente responde que ele é o Filho de Deus, Jesus diz, olha Pedro, não foi a tua força, foi a graça, meu filho. Foi a força do alto que te deu a graça de dizer isso. E é essa a verdade. E Pedro é impactado por aquela palavra para receber a graça de ser o primeiro Papa da Igreja. E na continuidade desse Evangelho, nós vamos ouvir Jesus dizer, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. E o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será ligado no céu. Eu sou padre católico e vou falar aos meus filhos católicos, né? Como eu aprendi do padre José Augusto. Meus filhos, quantas igrejas Jesus fundou? Uma. E essa igreja é santa, católica, apostólica romana. Eu não estou aqui te dizendo essas palavras para você discutir com pessoas que não têm essa fé. Não é isso. Mas que você seja firme na sua fé e viva como católico. E quais são as palavras que São Pedro nos ensina? Viver o Evangelho, a doutrina católica. Eu quero te convidar. Ouça a palavra de Pedro, ouça a palavra da igreja. Seja católico, firme na fé, na confissão, na Eucaristia, crendo em Deus e em Jesus Cristo, por meio da oração e dos sacramentos.
Vamos pedir essa graça a Deus, rezando a nossa oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Faça o seu pedido. Acolhei esse povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados. Enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos, por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvimos. Sobre vós as intenções apresentadas, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias.